Amados irmãos, amadas irmãs, seja bem-vindo ao nosso encontro semanal com a Palavra de Deus. Eu sou o Padre Henrique e este é o podcast Sementes de Deus na Terra. Hoje, gravando o Evangelho do próximo domingo, que é o 29º domingo do tempo comum. No Evangelho deste domingo, que está em Mateus, no capítulo 22, dos versículos 15 a 21, Jesus está diante de uma armadilha. Na verdade, o Evangelho mostra para nós um plano que os fariseus fizeram para apanhar Jesus. E para isso usaram toda a artimanha e astúcia típicas dos hipócritas. Neste Evangelho, enviaram seus discípulos e partidários de Herodes para interrogar a Jesus sobre a legalidade de se pagar o imposto a César. Nesse evangelho nós temos aquele ditado: dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Versículo esse que comumente utilizamos em algum momento de nossa vida. O imperador romano César queria usurpar o lugar de Deus. Inclusive, imprimiu até mesmo a moeda com a sua figura para que assim fosse adorado como um Deus. Tal moeda também representava os altos impostos e a opressão do povo, a dominação estrangeira e todos os seus desdobramentos políticos e religiosos. Diante dessa armadilha criada para pegar Jesus, se Jesus dissesse que era lícito pagar o imposto a César, como os fariseus estavam questionando Jesus, Jesus estaria contradizendo todo o projeto de vida e libertação, além de legitimar a usurpação do lugar de Deus. Se Jesus dissesse que não deveria pagar o imposto a César, ele estaria subvertendo e contrariando o poder do imperador e seria tido como um revolucionário, contrário aos planos da nação, enfim, um subversivo que precisaria de ser eliminado. Meus irmãos, minhas irmãs, era, portanto, uma trama muito bem articulada que é apresentada neste Evangelho. Mas Jesus não se deixa envolver por ela, nem mesmo pela falácia que antecede a pergunta. Eles elogiam e destacam seus bons procedimentos para depois aplicar o golpe. Usam de má fé, como se costuma dizer das pessoas com essa índole. Estendem o tapete e depois o puxam para assistir à queda. Assim fazem os mal-intencionados e perversos, mas Jesus percebe a intenção deles. Por isso pergunta diretamente depois de chamá-los de hipócritas: por que me preparais uma armadilha? Em seguida, pede que mostrem a moeda que tinham consigo. Ao ver a moeda, Jesus não responde se é lícito ou não pagar imposto a César, mas Jesus faz uma pergunta. A pergunta que Jesus faz é a seguinte: de quem é a figura e a inscrição dessa moeda? A resposta deles o condena de César. Ao imprimir sua face na moeda, César se coloca no lugar de Deus
construindo uma imagem dele como se fosse um Deus. Diante disso, nós temos a célebre frase de Jesus: dai, pois, a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Mas aí pode vir em nosso coração a seguinte pergunta: o que é dar a César e o que é dar a Deus o que é de Deus? Como podemos discernir o que é de Deus e o que não é de Deus? De Deus é o ser humano, criado à sua imagem e semelhança, como vimos na primeira leitura. De Deus são os procedimentos justos de amor, honestidade, integridade, compromisso com o próximo. Enfim, tudo que gera a vida e defende a vida. De César, então, são os poderes deste mundo que não servem, porém só oprimem. Arrogância, prepotência, hipocrisia, falta de solidariedade e de compromisso com a vida. Essas coisas precisam ser banidas, devolvidas, porque uma pessoa de Deus não pode guardar em seu coração tais sentimentos e procedimentos. Com esse evangelho, meus irmãos, a liturgia de hoje nos convida a fazer uma revisão de nossas ações para podermos fazer escolhas acertadas, ter atitudes que nos conduzam no caminho de Deus, como fez, então, a comunidade de Tessalônica, também na segunda leitura desta liturgia deste domingo. Que nós possamos, com estes ensinamentos, fortalecer o nosso compromisso missionário e seguir trilhando os caminhos de Deus. Assim faremos jus à nossa profissão de fé, que reconhece esse Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, que nos criou como filhos seus e que por isso se desdobra para que tenhamos vida em plenitude. Este é o podcast Sementes de Deus na Terra. Tenha um ótimo final de semana, uma boa celebração da palavra ou missa no próximo domingo. Que Deus abençoe a você e a sua família. Até o próximo programa Sementes de Deus na Terra.